E hoje eu queria falar com vocês sobre uma das minhas histórias favoritas, que é a história de José. Deixa eu te lembrar um pouquinho de José, né? Vamos voltar ali atrás. José, ele era filho de Jacó e Raquel. Jacó, se vocês não se recordam, ele é filho de Esaú. Filho de Esaú. Jacó é irmão de Esaú. Lembra que ele engana o pai para roubar a bênção? Então, e aí Esaú fica furioso com ele. O que ele quer fazer? Matar Jacó. Jacó tem que sair fugido da cidade dele e acaba morando com um tio, com Labão. Labão tinha uma filha muito bonita e Jacó já fica apaixonado pela filha já de início, né? Só que Jacó, assim, né? Ele tem que morar com Labão, ele tem que trabalhar para Labão. E eles fazem um acordo entre eles. Eles falam assim, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu trabalho para você por 7 anos. Você não precisa me pagar nada. Como pagamento, eu quero a sua filha. Você me dá a sua filha em casamento. Os dois acordam, está tudo certo. A Bíblia diz que Jacó amava tanto Raquel que os 7 anos lhe pareceram como dias. Só que o que acontece é o seguinte, casamento preparado, né? Porque passaram 7 anos, e aí Jacó fala, Labão, eu quero meu pagamento, né? A minha esposa, tão sonhada, tão amada, e aí chega o dia do casamento, tão bonito. Outra coisa, gente, que eu não consigo entender na Bíblia, né? Porque Jacó casa, só que ele não reconhece que Labão entrega a sua filha mais velha. Ao invés dele entregar Raquel, ele entrega quem? Ele entrega a Lia. A Bíblia diz que Lia não era tão formosa como Raquel. Só que Jacó só percebe que ele está casando com Lia no dia seguinte, né? É isso que eu não consigo entender, né? Eu não sei se ela tinha um véu no rosto, eu não sei se ele tinha bebido alguma coisa, eu sei que Labão entrega lá a filha que não era tão formosa, né? Vamos dizer assim. Mas Jacó fica furioso e fala, Labão, eu trabalhei para você 7 anos para casar com Raquel e tu me entrega a Lia. E Labão, que era bem esperto, fala o quê? Olha só, Jacó, aqui a gente tem uma tradição. A gente não pode entregar a filha mais nova antes da mais velha. E aí ele falou, mas não se preocupa não, fica com a Lia. E eu acho que Labão queria se livrar da filha. E ele falou assim, fica com ela e assim que passar os dias de núpcias, eu te entrego a Raquel. Mas tem uma condição, você vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos. E assim, ele concorda. Gente, vocês conseguem imaginar o amor que Jacó tinha por Raquel? Era muito grande. Mas você consegue imaginar a tensão que Labão conseguiu criar dentro da sua família? Porque ele coloca uma situação que tem a bonita, que é amada, que é desejada, e tem a outra, né, que é desprezada. Só que o que acontece? Lia, ela não era amada por seu marido, mas ela podia dar filhos. E ela vai dando um atrás do outro, gente, um atrás do outro. 1 filho, 2 filhos, 7 filhos, anos vão passando. Inclusive, elas começam uma disputa entre elas, as irmãs, e elas começam a dar as escravas dela para Jacó, e elas também engravidam. A única que não consegue engravidar era Raquel. Então, Raquel, apesar de ser amada, ela não conseguia realizar o seu sonho. E ela chega num desespero, que tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que ela fala, Jacó, se você não me der filhos, eu vou morrer, né? Tamanho era o sofrimento dela. E passaram, gente, no mínimo os 10 anos, né? Porque a gente vê pelo ciclo da própria gravidez. E ela só via bebês nas outras tendas e nunca na dela. Então chegou o dia, depois desses anos todos, que Raquel finalmente consegue engravidar. Ela é abençoada pelo Senhor e ela consegue dar um filho. Agora imagina como é que essa criança é amada, porque os outros já são grandes. E além disso, é da sua esposa amada, né? Então Jacó recebe um filho também na sua velhice. Então José, ele era muito amado e os irmãos percebem isso. Tanto que eles invejavam José, né, pela forma que o pai tratava. Jacó dá uma túnica bonita só para um filho, os outros ficam todos assim olhando, né? Então a gente tem que tomar até cuidado, né, gente, como é que a gente cria, né, o ambiente da nossa família, para não criar esse sentimento entre irmãos. E o engraçado, eu não sei se vocês repararam, para vocês que conhecem essa história, é bem conhecida, né? José, ele dividia os sonhos dele com os irmãos, né? Falava até demais, era um menino, né? Talvez até por imaturidade. Mas a gente não vê
os irmãos de José fazendo a mesma coisa. Sabe o que eu fico pensando? Que ele sabia da história dele. Porque, afinal de contas, José veio de quê, gente? Veio de um sonho. Uma mãe que desejava muito ter filhos. Eu não sei se vocês já desejaram ter filhos, mas quando a gente deseja, a gente já sonha, já com um quartinho. A gente já sonha, sabe, eles dando os primeiros passinhos. Então, assim, ele veio de um sonho que foi custoso para ela. Mas a gente não vê, talvez os irmãos não tinham sido estimulados a sonhar. José já era um sonhador desde sempre. Então, porque ele vem de um sonho. Então, José, ainda imaturo, ele conta alguns sonhos desses para os irmãos. Então, tem uma vez que ele fala, olha, eu tive um sonho que vocês vão estar se curvando e meu feixe é o único que está em pé. Gente, vocês acham que os irmãos gostavam disso? Ele já era o mais amado, ele já era o mais querido. E aí ele ainda, outra vez, ele fala assim, não, agora eu vi as estrelas, 11 estrelas, e o sol e a lua me adorando. Não me adorando, né? Se curvando, a imagem era essa. Aí até o pai de José, Jacó, repreende. Vem cá, você acha que sua mãe e eu vamos se curvar diante de você, ou seus irmãos, né? E o erro que eu vejo aí, o erro de José, foi contar para os seus irmãos os seus sonhos. Nunca conte os seus sonhos para quem não sonha. Quem não sonha, detesta sonhador. E eles gostam de esmagar sonhadores. Tem sonhos que a gente tem que guardar, é a gente e o Senhor. E Ele vai cumprir. Eu queria ler com vocês, olhem por favor, não sei se está aqui, o versículo 19 e 20, Gênesis 37, o capítulo 19 e 20. Não sei se está aqui, mas a gente pode estar acompanhando, eu vou estar lendo para vocês também. Se alguém puder trazer uma aguinha para mim, eu também agradeço. Lá vem aquele, olha só o que fala, deixa eu explicar aqui para vocês um pouquinho o que aconteceu antes. Vocês entenderam? Os irmãos com inveja, os irmãos querendo lugar, querendo esse amor, essa aceitação do pai. Um dia, José estava com o pai, porque ele não ia trabalhar com os irmãos. E aí os irmãos, só que eles estavam demorando para voltar, foram cuidar do rebanho. E aí o Jacó falou assim, ô José, dá um pulinho ali lá para ver seus irmãos, se está tudo bem com eles. E aí José vai lá, na maior inocência, com a sua túnica, né? Ver os irmãos, obedecendo o que o pai pediu. Ai, obrigada. Obrigada, Fabi. E aí, já de longe, olha o que os irmãos veem. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros. Versículo 20. E agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços? E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. E eles já planejavam contra a vida de José, quando José estava caminhando, né? Você vê que os sonhos incomodavam os irmãos também. E os irmãos, só que assim, os irmãos, eles acharam que fazendo isso, além de matar ali o irmão, o que eles achavam que eles iam fazer? Eles iam acabar com os sonhos de José. Só que aí Rubem vai lá e fala assim, olha, não vou matar não, porque na verdade Rubem não tinha coragem de se posicionar, mas ele falou, vamos jogar ele ali naquele poço. A ideia de Rubem era depois salvá-lo. Mas Judá, que ficou na posição quando Rubem não estava, falou assim, gente, não vou matar nada. E aí ele tem uma ideia mais cruel, ele fala assim, vamos vendê-lo como escravo, porque se matar a gente não ganha nada com isso. Mas se a gente vender, a gente ainda ganha um troco com ele. E aí eles fazem isso. Né? Ele é vendido, eu não sei o que é pior, gente, se é ser morto pelo irmão ou ser vendido, porque ser vendido por um irmão deve doer na alma, né? E eu queria que você falasse para a pessoa que está aí do seu lado, Deus não esqueceu dos sonhos que Ele tem para a sua vida. Pode falar para as minhas... Isso, fala, eu ia falar, fala agora para a direita e para a esquerda, mas vocês já fizeram, gente. Meninas, uma pergunta para vocês, que eu queria que vocês me respondessem. Vocês acham que José queria sair do aconchego da mamãe e do papai, filhinho paparicado mesmo, sabe? Vocês acham que ele queria sair do aconchego do papai e da mamãe? Vocês acham? O que vocês acham? Para ser vendido lá como escravo? Não, né? Mas se ele não saísse, ele nunca viveria os sonhos de Deus
para a vida dele. Deus tinha uma história para José, que só podia ser vivida se ele saísse desse aconchego, se ele saísse da zona de conforto. Deve ter sido difícil ser vendido. Deve ter, como eu falei, deve ter doído lá dentro do coração. Mas a história que Deus tinha para José era muito maior do que se ele ficasse naquela vida acomodada. Porque vocês veem, que eu contei para vocês, ele não ia trabalhar nem com os irmãos, tão protegido que ele era, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu sempre falo no meu grupo de vida também. Ninguém sabe da sua história. Ninguém sabe da sua história. As pessoas sabem de quê? Do seu momento. Uau! Bela Falcone ganha dinheiro só para postar foto. Gente, a gente sabe o momento. Mas eu não sei a história dela para chegar até ali, né? Ah, uau, seu filho é muito sortudo. Conseguiu bolsa de estudo na Harvard e não paga nada. Uau, você é muito sortuda. Ele também. Mas ninguém sabe que quando todas as crianças, os jovens estavam saindo, ele estava às madrugadas estudando, né? Então, assim, algumas pessoas vão falar assim para vocês, fácil para você que mora nos States, facinho, né? Mora aqui, olha só a vida dela, toda hora está na Disney. Por quê, gente? Mas ninguém sabe os momentos de privação, de saudade, de tudo que vocês passaram, de talvez alguns empregos que não foi o ideal, que vocês sonharam, mas que vocês têm que participar aqui para sobreviver. Ninguém sabe do processo. O que a pessoa sabe? Uau! Dá seu momento, né? Ela sabe do resultado final. Que bom, ela recebeu a casa ou recebeu um documento, mas ninguém sabe todo o processo que você passou para chegar até aqui. Não é verdade, meninas? Vocês concordam comigo? Então, assim, vamos voltar para a história. Jesus é vendido para o oficial da guarda de Potifar. José. É muita gente, gente. Porque o que acontece? Eu falei, se eu fosse ler toda a história, achei que ia ficar cansativo, né? Então, eu estou contando para vocês se atualizarem. Mas, então, José é vendido, né? E ele vai trabalhar na casa de Potifar, que é o chefe da guarda. E a casa de Potifar, ela não estava na vida de José por um acaso, tá? A casa de Potifar foi um estágio para tudo que José ia viver lá na frente, ia ser o governador do Egito. Deus, Ele é o diretor das nossas vidas, não importa o que a gente está passando. Então, assim, é muito importante que a gente não queime etapas das nossas vidas, porque são essas etapas que vão fazer a gente viver lá na frente o que Deus tem prometido para a gente. E eu amo quando a Bíblia diz, eu não sei se vocês lembram, que tudo que José fazia era próspero. Tudo. Ele está no poço, Deus abençoava. Ele está na prisão, Deus abençoava. Ele está na casa de Potifar, Deus abençoava. E assim, Potifar percebe que tudo que ele faz é abençoado, né? E aí ele fala assim, deixa eu dar mais um pouquinho. E a coisa é abençoada. E ele bota a mão aqui e a coisa cresce. E aí chega num momento que José é o cara da casa de Potifar. Ele está mandando em tudo, ele organiza. Então assim, ele fala, acho que quando a gente não conhece a história toda, a gente pensa, agora deu um rumo na vida de José. O propósito dele era ir lá para a casa de Potifar, ter uma vida melhor, né? Ser o chefe lá de Potifar. Mas aí, gente, a esposa de Potifar, ela começa a dar em cima de José, vê ele bonitão, cheio de decisão, só que ele se nega, né, a se deitar com ela, e ele literalmente foge dela, e ela se sentindo negada, rejeitada, né, ela diz que ele tentou abusar dela. Potifar, por sua vez, ele fica, ele tem a honra dele, ele não se vê em outra posição, então coloca José na prisão, tá? E quando tudo parecia estar melhorando, ele novamente é traído. E aí eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz lá da casa dos pais, eu queria perguntar para vocês assim, meninas, vocês acham que José queria sair da casa de Potifar para a prisão? Ei, gente, não ouvi. Óbvio que não, né? Por quê? Por
que vocês acham que ele não queria sair da casa de Potifar? Porque a casa de Potifar estava como? Estava bom. Cuidado com o bom. O bom pode evitar você a viver o extraordinário e o sensacional de Deus na sua vida. O bom pode nos acomodar. E a gente não quer ser mulheres acomodadas. O bom pode fazer a gente esquecer dos sonhos de Deus aos nossos 17 anos e a gente deixar de viver o que Deus tem para as nossas vidas. Então, cuidado com o bom, meninas. Eu queria entrar aqui, 3 atitudes que a gente precisa para viver os sonhos de Deus. São 3. Primeira, estar atenta à voz de Deus. Tá? Eu vou falar aqui as 3. Pode deixar só a primeira aqui. Estar atento à voz de Deus. Segunda atitude, determinação. Terceira atitude, paciência. A gente precisa dessas 3 e eu vou entrar em cada uma delas. Estar atento à voz de Deus é a primeira atitude. Na prisão, então vocês viram, né? Potifar joga ele na prisão. Eu gosto de fazer assim que a gente vai entrando na história. Então, José está na prisão e ele interpreta o sonho de 2 servos do faraó. Era o copeiro e o padeiro. O padeiro teve uma revelação que não era boa, eu não vou focar nele. Vamos focar no copeiro. José fala o seguinte: olha, a interpretação do seu sonho é o seguinte: daqui a 3 dias você vai sair da prisão. E daqui a 3 dias você vai retomar a sua posição com o faraó. Gente, os 2 se abraçam. Sabe aquele WhatsApp que são 2 menininhas pulando, que a gente sempre manda? Então, eles devem ter feito esse pulinho, feliz da vida. Puxa, que notícia boa. 3 dias se passam e ele acontece isso mesmo. Ele volta, vai para o copeiro. Só que antes dele sair da prisão, José pede só um favor ao copeiro. Ele fala assim: olha, quando você chegar lá na frente do faraó, fala de mim, fala que eu revelei o sonho, fala que eu sou um cara bacana, que eu estou aqui injustamente, me acusaram. E aí, gente, a gente imagina o quê? Quando a gente recebe uma notícia dessa, vai contar isso para as pessoas, né? Mas o copeiro esqueceu de faraó. O copeiro se esqueceu de José. É bom que vocês estão atentas, hein? Estou vendo, estou fazendo isso para testar vocês. Ele esquece de José. Em 3 dias só, gente, ele esquece. E sabe quantos anos se passam? Se passam 2 anos. 2 anos de esquecimento. E eu fico pensando assim, apesar de José estar atento às oportunidades de Deus, um teve o sonho, ele vai lá, olha, eu vou te falar aqui do sonho. E ele continua trabalhando na prisão, e ele continua sendo abençoado, porque tudo que ele toca, o Senhor estava com ele, a Bíblia diz. Mas eu fico pensando assim, depois de ser vendido pelo seu irmão, ser traído, acusado injustamente, será que José ainda acredita nos seus sonhos? Será o que parecia ser a última oportunidade de José, né, que era sair agora, já que o copeiro do faraó estava junto com ele? Falei, será que mesmo assim ele ainda consegue imaginar que aqueles sonhos lá dos 17 anos ainda são possíveis, né? Ocorre que José sabia que o autor dos seus sonhos, ele era capaz também de realizá-los. E aí a gente vai para a segunda atitude que a gente precisa ter para viver os sonhos de Deus. A segunda atitude é determinação. Sermos pessoas determinadas. A maioria de vocês, vou até usar aqui um exemplo do pastor Danny. A maioria de vocês aqui deve conhecer o pastor Danny, que é o pastor executivo aqui da Igreja Americana. Não sei se vocês se recordam, no último evento que a gente teve aqui de casais, ele falou com a Betsy aqui, ela deu um testemunho, leu uma carta para a gente. E o pastor Danny, ele tem uma história muito interessante. Ele corre há 20 anos. De segunda a sábado, tá? Às 5 horas da manhã, faça frio, faça chuva, às 5 horas da manhã. Ele corre 10 quilômetros. E a gente estava numa conversa, aí a gente falou assim, se ele ia participar ou não de uma maratona. Só para quem não conhece, está envolvido com corrida, uma maratona tem 42 quilômetros, coisa pra caramba, né? E ele corre normalmente 10, mas ele já participou de outras. E aí todo mundo, Dani, para você é muito fácil participar de uma maratona. Primeiro que você já correu antes. Você corre todo dia. E aí ele falou assim, gente, vem aqui pertinho de mim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro que tem muita diferença, né, entre 10 quilômetros e 42. Mas ele falou,
em 20 anos, acordando todos os dias, de segunda a sábado, não teve um dia que eu não quis desistir. Não teve um dia que eu falei, eu não quero botar esse tênis no pé. Ele falou que não teve um dia que ele acordou, uhul, vou correr. Ele falou que é uma escolha que ele tem que fazer diariamente. Todos os dias ele falou, eu tenho que escolher. Eu me determinei a correr e eu vou correr. E aí ele bota o tênis no pé, independente se está em julho, no calor de julho, ou no frio de janeiro. E ele é uma pessoa determinada com os seus objetivos. E ele concluiu falando, eu faço essa escolha diariamente. E eu vejo essa característica na vida de José. José foi determinado nas suas escolhas. Foi determinado quando ele não se deitou com a mulher de Potifar. Ele foi determinado quando ele resolveu lá na frente perdoar os irmãos. Ele foi determinado em todas as escolhas que ele vai fazendo. Então, assim, sejam determinadas também. E escolha. Porque tem coisas, gente, que a gente não vai acordar querendo fazer. Eu acordei e quero perdoar ela. Não, a gente não, né? A gente é igual no casamento. A gente decide amar diariamente. É uma escolha que eu faço. Porque senão, gente, fica pelo caminho, fica para trás, né? E José entendeu que o tempo dele não era o tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? Eu também tenho falado isso muito no nosso grupo de vida. A gente tem falado muito, né, meninas? Qual é o tempo de Deus? Ele não tem um tempo determinado, é quando eu aprendo, quando eu aprendo e eu sou transformada naquilo que Deus tem para a minha vida. Pode durar um dia, para alguns vão ser um dia, para alguns vão ser 2 dias, 2 meses, 2 décadas, a gente não sabe. Então, eu queria falar com vocês que a providência, a gente até tem esse slide aqui, a providência de Deus nunca se atrasa. Nunca se esqueça disso. Ela nunca chega atrasada na sua vida. Ela não estava atrasada na vida de José. Ela fazia parte do processo. Porque, você veja bem, quando ele estava na casa de Potifar, onde que ele aprendeu a língua? Onde que ele aprendeu a cultura? A vida, aquele estágio que eu falei para vocês foi fundamental. Às vezes, aquele empreguinho vai ser fundamental. O importante é que a gente, tudo que vem às nossas mãos, a gente faça como se estivesse fazendo para o Senhor, com o melhor que a gente pode dar. E aí o terceiro ponto que a gente vai, que é a paciência. Passaram-se, como eu falei para vocês, 2 anos. Em 3 dias, o copeiro tinha esquecido de José. Mas todo esse tempo era o processo de Deus trabalhando na vida dele. Então, como eu falei para vocês, meninas, eu vou repetir, não queime etapas da sua vida, não queima, porque isso vai te ajudar lá na frente. E aí, o que acontece? Um dia, Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho e ninguém no reino do Egito consegue interpretar. E aí o copeiro, gente, como é que eu esqueci? Tem um cara lá na prisão, Faraó, que interpreta sonho, ele falou exatamente o que ia acontecer. E aí ele fala para Faraó que tinha essa pessoa. Faraó chama imediatamente José na presença dele, dá um banho nele, dá um trato nele. E na mesma hora, José interpreta o sonho. Ele fala, olha, o seu sonho significa o seguinte, o Egito vai passar por 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Só que José, ele está atento, né? Ele não interpreta só o sonho. Ele vai, gente, ele vai um pouquinho além. E ele começa a falar todo o planejamento. Ele fala, olha, você precisa levantar um homem para administrar aqui no Egito. Você precisa ter um homem para poder, na época da fartura, juntar a comida, para que quando chegar a fome, o Egito esteja abastecido. E Faraó, gente, ele ficou tão impressionado com José, que ele falou, o quê? Eu vou arrumar um homem? Você é o homem. Aqui no Egito, você vai ser o governador principal. Acima de você só tem eu. Gente, eu fico pensando assim. Quem vocês lembram nessa hora? Agora ele é o chefe do Egito. Aonde que vocês iam bater, hein? Eu acho que eu ia lá na casa de Potifar, falar com a mulher dele. Afinal de contas, foi ela que mandou ela para a prisão, não foi? Então, assim, mas sabe de uma coisa? José não fez nada disso. A Bíblia não relata nenhuma vingança. Ele não perdeu tempo com isso. Porque ele estava mais preocupado em viver os sonhos de Deus para a vida dele. A verdade é que José entendeu
que o sofrimento dele foi necessário para que ele vivesse tudo aquilo que ele estava recebendo agora. O sofrimento foi o caminho que José precisava para chegar na posição que Deus, não era que ele tinha, era que Deus tinha para ele. Então, passaram os anos de abundância, e eu amo, gente, desde a minha juventude eu amo essa história, porque você pensa assim, não, agora a história acabou, né? Agora acabou. Não, aí tem mais. Então, passaram os anos de abundância, eu estou tentando resumir o máximo que a gente pode, porque a gente não tem muito tempo, mas passaram os anos de abundância, e aí veio o tempo de fome. José vai estar administrando o Egito, e quando ele menos espera que... Porque vocês têm que imaginar o seguinte, a fome não era só no Egito. Todas as regiões em volta do Egito também estavam passando fome. Então, um dia ele está lá, e quem é que vai buscar comida no Egito? Os irmãos. José reconhece eles. E aí, quando eles estão diante da maior autoridade abaixo de Faraó, o que eles fazem? Eles se curvam diante daquela autoridade. Olha os sonhos de Deus já acontecendo na vida de José. Né? Os sonhos que foram anos atrás. E ele teve a oportunidade, meninas, de perdoar os seus irmãos. Ele teve a oportunidade de conhecer mais um irmão de sua mãe, que ele não conhecia, que era Benjamim. Ele teve a oportunidade de rever o seu pai. Agora, até aí os seus irmãos não tinham reconhecido ele, né? Mas aí, quando José se revela para os irmãos, imagina o desespero. Imagina se você tivesse aprontado isso para alguém. Gente, o que você fazia? Eu saía correndo, né? Porque você vai falar o quê? Não tem jeito. Agora o negócio pegou para mim. Então os irmãos entram em desespero. A maior autoridade do Egito é o meu irmão, que eu vendi como escravo, né? E primeiro eu pensei em matar. Só que, como eu falei, mais uma vez, ele foi o quê? Que eu falei uma das atitudes? Determinado. Eu determinei em perdoar. Eu decidi perdoar. Sabe por quê? Porque eu não vou perder tempo com isso. Isso não vai mudar a minha história. E se eu não perdoar, eu não vou viver os sonhos de Deus. E José tinha pressa em viver. E é tão lindo. Se vocês quiserem abrir em Gênesis 45, 5, é muito lindo o que ele fala. Então, imagina o burburinho, gente. 11 irmãos lá, né? Dizendo, eu não sei o que eu faço. Ele vai matar a gente. E aí José fala assim, ó, no capítulo 45, 5. Agora, não se afligem. Ei, para com isso. Levanta a cabeça, pessoal. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aí ele continua aí para quem está acompanhando no versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Agora, gente, vamos viver os sonhos de Deus? Aí ele fala no versículo 9, completa. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Ele não perdeu tempo com coisas do passado, dor, rancor. Então, viva, que a gente possa também viver essa vida sem o peso dos sofrimentos do passado. E sabendo que tudo o que aconteceu na nossa vida foi um instrumento de Deus para a gente viver esses sonhos lindos que Ele tem para as nossas vidas. Foram 13 anos, gente, se a gente contar, desde que ele é vendido até esse momento que ele é o governador do Egito. E eu fico pensando assim, gente, se falasse para vocês que vocês vão sofrer 13 anos e depois abaixo do presidente dos Estados Unidos está você sofreria com como? Cheio de alegria, gente, eu ia estar rindo, né? Mas o problema é que a gente não sabe o processo. E aí que a gente se desespera. E é nisso que a gente tem que viver em fé, confiando que existe um diretor, que a nossa vida não acontece, as coisas não acontecem por acaso, que nada que acontece na nossa vida é sem a determinação dele. Então a gente tem que viver cada dia confiando que ele tem a maior maestria que a gente possa imaginar. Amém? Ele vai cumprir os planos que ele tem para a sua vida. E o Natal que a gente está comemorando é a respeito do nascimento de Cristo, né? E meninas, ele é a maior promessa. Nessa manhã,
Ele é o maior presente que eu poderia oferecer para vocês. Eu posso falar para vocês várias coisas aqui, dar várias dicas, mas o Senhor Jesus, Ele é o maior presente que eu posso dizer. E se Ele for o Senhor e Salvador da sua vida, Ele tem um presente maravilhoso, porque não acaba aqui a nossa vida. A gente continua com Ele toda a eternidade. Existe presente maior do que esse? E para concluir, meninas, eu queria contar para vocês a história de uma amiga, uma grande amiga minha. Eu vou chamá-la de Maria para preservar a privacidade dela, né? Mas ela, sabe aquela menina certinha que fez tudo certo? Ela casou virgem, ela era o orgulho da família, ela cantava lindo na igreja, aquela menina toda certinha. E ela casou com um pastor, ele também tinha um emprego secular, mas ele era muito bem sucedido. Ela casou no melhor hotel do Rio de Janeiro. Inclusive, eu ouso dizer que é um dos melhores do Brasil, de tão conhecido que é esse hotel que tem no Rio de Janeiro. 800 convidados, casamento milionário, tudo perfeito. Só que um dia, o seu príncipe virou um sapo. E ele se envolveu com prostitutas de luxo, ele abandonou a minha amiga, ele tirou ela da casa dela, ele destruiu a vida dela naquele momento. Gente, parecia que era o fim, parecia que estava tudo acabado. Ela viu a sua vida exposta, ela viu os seus sonhos, a vergonha da igreja, tudo parecia bagunçado. Depois dessa bagunça toda, passaram-se 2 anos desse sofrimento. Foi muito doído, porque eu acompanhei ela ali, dia a dia. Uma coisa que me chamou a atenção sobre ela é que ela nunca perdeu o seu sorriso, a sua meiguice. E algumas pessoas falavam, você tem que tomar remédio. E ela fazia piada com ela mesma, sabe? Às vezes, eu falei, gente, eu não acredito. Como ela tem um senso de humor, mesmo vivendo essa tragédia? E ela sempre falava, o Senhor é comigo. Ele não me abandonou. E eu não vou me rebelar contra Ele, porque essas coisas estão acontecendo. E Deus foi fiel a ela. 2 anos se passaram, já numa cerimônia simples, só de 15 convidados. Eu e meu marido estávamos lá. Meu marido fez o casamento dela. O Senhor Jesus redimiu a história da minha amiga. E Ele pode redimir a história de cada uma de nós aqui. Ele pode fazer um milagre nas nossas vidas. O que só Ele pode fazer.